Bom dia, mais um exercício sobre produto vetorial em geometria analítica. Sejam os pontos A, B, C e D. O exercício pede para calcular a área do paralelogramo formado por esses pontos. Para a gente resolver esse exercício, primeira etapa, etapa 1, vamos dizer assim, é a construção, a montagem do paralelogramo, porque nós ainda não sabemos exatamente como ele é, como é que os pontos estão dispostos nesse paralelogramo, certo? Eu posso ter um paralelogramo assim, posso ter, em vez do C aqui, posso ter o D e o C aqui, então eu ainda não sei como vai ser o meu paralelogramo. Então, a gente tem que pensar sobre isso, saber exatamente onde nós vamos colocar esses pontos. Então, vamos lá. Quais são as características do paralelogramo? Então, propriedades que nós vamos utilizar para montar esse paralelogramo. Então, primeira propriedade diz o seguinte: o paralelogramo, na realidade, a primeira e a segunda propriedade elas estão interligadas. Então, o paralelogramo tem lados opostos, paralelos e de igual comprimento. Então, isso nós sabemos. Na propriedade 2, nós vamos reescrever a propriedade 1 em termos vetoriais. Então, em termos vetoriais, os lados opostos são vetores equipolentes. Bom, se não se lembram exatamente o que significa isso, significa mesma direção, vetores com mesma direção, portanto, são paralelos, que é o que a gente tem aqui, os lados opostos são paralelos, mesmo comprimento, que é exatamente também o que nós temos aqui, e mesmo sentido. E mais na frente, na hora da montagem do paralelogramo, nós vamos entender que essa característica adicional aqui, em termos vetoriais, que é o mesmo sentido, vai ser útil na hora de decidir exatamente como será o paralelogramo. Então, vamos começar a montagem. Então, primeiro, vamos definir um lado. Que vai ser um vetor, tá? Então, esse lado eu vou chamar do lado AB. E vou identificar pelo vetor AB. Então, quem é o vetor AB? É B menos A. Quem é o vetor B? Quem é o ponto B? 4, 3, menos 1. 4, 3, menos 1. Menos o ponto A, que é o ponto 1, menos 2 e 3. Ok, então isso dá o vetor 4 menos 1, 3. 3 menos 2, 5. Menos 1, menos 3, menos 4. Então, com isso, nós temos agora o primeiro vetor do nosso paralelogramo. Vamos construir aqui o paralelogramo. E agora queremos determinar esse outro vetor
aqui, que é equivalente a um vetor AB. Esse vetor vai ser o vetor CD ou o vetor DC. Nós vamos ter que calcular cada um deles e verificar qual deles é equivalente com o vetor AB. Então, vamos calcular aqui. CD é o vetor, que é o ponto D menos o ponto C. Então, vamos pegar as coordenadas do ponto D. D é 2, 2, 1. 2, 2, 1. Menos o ponto C. O ponto C, 5, 7, menos 3. 5, 7, menos 3. Portanto, CD vai ser 2 menos 5 dá menos 3. 2 menos 7, menos 5. E 1 menos 3 dá 4. E olha só que interessante, note bem que CD é exatamente menos AB. Portanto, ele não é equivalente com AB, porque ele não tem o mesmo sentido que AB. Ele tem o mesmo comprimento, tem a mesma direção, porque são paralelos, são múltiplos, porém, tem sentidos contrários. Então, o vetor equivalente a AB, né? Vetor equivalente ao vetor AB será o vetor DC. Só para confirmar, DC vai ser C menos D. C é o vetor 5, 7, menos 3, menos D, que é o ponto 2, 2, 1. E, portanto, DC vai ser o vetor 5 menos 2, 3, 7 menos 2, 5, menos 3 menos 1, menos 4, que é exatamente igual ao vetor AB. Então, com isso, nós já montamos o nosso paralelogramo. Então, aqui, na realidade, vamos ter o ponto. Aqui vamos ter o ponto D e aqui vamos ter o ponto C. E o vetor DC é equivalente ao vetor AB. E aí, esse paralelogramo, ele vai ser gerado por dois vetores, o vetor AD e o vetor AB. E esses dois vetores que geram o paralelogramo é que nós vamos usar para calcular a área desse paralelogramo. Então, a parte 2 do nosso exercício é calcular a área do paralelogramo, sabendo que os vetores geradores são AB é o vetor 3, 5, menos 4, 3, 5, menos 4, e o vetor AD, que é o vetor D menos A, que é o ponto D é 2, 2, 1, menos o ponto A, que é 1, menos 2, 3. 1, menos 2, 3. Portanto, AD é o vetor 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 4. 1 menos 3, menos 2. Assim, os dois vetores que determinam o paralelogramo, são esses dois vetores aqui, AB
e AD, que nós já determinamos. São AB e AD. Logo, a área desse paralelogramo é o módulo do produto vetorial desses dois vetores, AB vetorial AD. Então, o que nós vamos fazer agora vai ser calcular esse produto vetorial e depois calcular um módulo desse produto vetorial, ou seja, o comprimento desse vetor, para acharmos a área do paralelogramo. Ok, então vamos calcular o produto vetorial de AB por AD. Então, isso aqui é um determinante, a primeira linha são os vetores IJK. A segunda linha é o vetor AB, 3, 5, menos 4. A terceira linha é o vetor AD, 1, 4, menos 2. E, portanto, isso vai ser o seguinte, usando a regra da estrela para calcular o determinante. I vezes 5 vezes menos 2 dá menos 10i. J vezes menos 4j, com 1, menos 4j. K vezes 3 vezes 4 dá 12k, mais 12k. Na outra direção, nós temos 1 vezes 5 vezes k, dá 5k, mas com sinal trocado fica menos 5k. 4 vezes menos 4 vezes i dá, portanto, mais 16i. E menos 2 vezes 3 dá menos 6j, aqui, mas com sinal trocado, mais 6j. Ok? Isso, portanto, vai ser igual, deixa eu colocar aqui o igual, ao vetor, vamos ver as parcelas que tem i, tanto menos 10, mais 16, tanto dá 6i. As parcelas que tem j, menos 4j, mais 6j, dá mais 2j. E as parcelas que tem k, 12 menos 5, mais 7k. E, portanto, isso é o vetor 6, 2, 7. E agora vamos calcular a área do paralelogramo. Então, logo, a área do paralelogramo, que é o módulo de AB vetorial AD, vai ser a raiz quadrada, o módulo desse vetor é a raiz quadrada de primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. E isso é igual a raiz quadrada de 36 mais 4 mais 49. 36 mais 4 dá 40, mais 49, portanto, dá a raiz de 89. Então, a área do paralelogramo é raiz de 89. O exercício acaba aqui. Muito obrigada.